Amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o presbítero Paulo Francisco, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, de Santa Maria Sul, Brasília, Distrito Federal. Igreja dirigida pela nossa querida pastora Terezinha. Hoje vamos falar da segunda epístola de Pedro, especialmente o capítulo de número 2. Mas antes, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo vos deixa uma saudação. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O capítulo de número 2 da segunda epístola de Pedro nos traz o seguinte título: os falsos mestres, seu caráter, suas obras e o seu justo castigo. Aqui vamos fazer um esboço de 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 22. Do versículo 1 ao 3, os falsos profetas e os falsos mestres. Do versículo 4 ao versículo 9, exemplo do juízo de Deus, quando Deus destruiu o mundo e cidade por causa do pecado do homem, mas livrou os justos. Do versículo 10 ao versículo 14, comportamento dos que seguem os desejos da carne, seu caráter e suas obras. Do versículo 15 ao versículo 22, trevas estão reservadas para os que amam o pecado, o justo castigo de Deus. Os falsos profetas e os falsos mestres. Antes de iniciar o capítulo de número 2, vamos ver o que o apóstolo nos deixou em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Aqui o apóstolo Pedro nos fala que os profetas do Velho Testamento foram movidos, ou seja, guiados pelo Espírito Santo. Contudo, já no capítulo 2 da mesma carta, ele observa que havia falsos profetas, que eram homens declarando falsamente estarem falando da parte de Deus. O apóstolo Pedro nos alerta que no meio do povo de Israel, como também entre os cristãos, haveriam falsos mestres. Diz o apóstolo que ele se introduz de maneira sorrateira no meio da igreja para disseminar heresias. E o apóstolo Pedro afirma que esses falsos mestres são cristãos que decaíram do Senhor. No versículo de número 1 da segunda carta de Pedro, capítulo 2. Aqui nos dias de hoje, vemos que há falsos mestres no meio da igreja, ensinando heresias e na prática, mesmo que não de boca, negam a Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Eles estão no meio da igreja verdadeira, que é a igreja de Cristo, a igreja do Deus vivo, espalhado como se fosse dos nossos. Mas o prazer deles está nas coisas naturais, mesmo que pareçam espirituais, geram para eles próprios glórias ou prazeres no ego ou na carne. Eles conduzem pessoas indecisas ao engano, têm interesses pessoais envolvidos e seu amor é falso, é fingido. Vejamos, irmãos, o que diz a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Infelizmente, afirma o apóstolo Pedro que muitos discípulos serão enganados por eles e os seguirão. Aqui vemos, irmãos, que muitos seguem esses falsos mestres, imitam as suas práticas e com suas práticas erradas blasfemam contra o Evangelho de Cristo. Pedro diz que eles carregam o nome do Evangelho, mas praticam coisas que envergonham diante dos homens. Assim diz no versículo 2 e versículo 3, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Para esses homens, irmãos, a intenção é de benefício próprios. Vão lucrar algo, mesmo que seja fama, vaidade alimentada e dinheiro, com a ignorância e a cegueira do povo. Porque em Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus diz:
Erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles não têm nada de valor real para oferecer, eles não têm verdade bíblica, esses falsos mestres e esses falsos profetas. Eles não têm o pão do crente verdadeiro. João capítulo 6, versículo 51 diz: disse Jesus, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Seus seguidores morrem de fome e sede por conta disso, porque não tem o pão vivo que desceu dos céus, não tem a Jesus, não tem o Filho do Deus vivo. Esses homens oferecem coisas passageiras e de origem natural, mas corrupta. Pedro escreve que esses falsos mestres certamente serão punidos pelo Senhor, quando ele diz: de nenhuma forma Deus os deixará impunes. Já no versículo 4 ao versículo 9, exemplos do juízo de Deus, quando Deus destruiu o mundo e cidade por causa do pecado do homem, mas livrou os justos. Irmãos, para que ninguém pense que esses falsos mestres podem permanecer escondidos no meio da igreja, Pedro afirma a capacidade do Senhor para separar os justos dos injustos, punindo os injustos e preservando os retos. O Senhor julgará com rigor, assim como fez no passado com os anjos que pecaram e com Sodoma e Gomorra. Para ilustrar esse ponto, Pedro cita os exemplos dos anjos que pecaram no versículo 4, quando diz: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele citou Noé e sua família no versículo 5, quando diz: ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Ele citou Ló nos versículos 6 e 9, também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele homem justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém cativo os ímpios para o dia do juízo. Chegamos a uma conclusão que os anjos rebeldes estão reservados para o julgamento, que Noé e sua família foram salvos do dilúvio enquanto o resto da humanidade foi afogada, que Ló foi resgatado de Sodoma, mas a cidade inteira foi completamente destruída. O apóstolo Pedro é cuidadoso ao notar a retidão de Noé e Ló. Deus livrou Ló e não destruiu com a cidade onde vivia, porque Ló não se conformava com os erros das pessoas. Ló se incomodava profundamente todos os dias. Ele não participava da comunhão dos que praticavam coisas erradas. Ele era separado. Preste atenção, irmãos, mesmo no meio de pessoas ímpias e impuras, Ló era um verdadeiro adorador. Louvado seja o nome do Senhor. Já no versículo 10 ao versículo 14, comportamento dos que seguem os desejos da carne, seu caráter e suas obras. Pedro descreve o caráter desses falsos mestres. Eles são arrogantes e não têm respeito pela autoridade. São indivíduos gananciosos, tirando lucro financeiro dos seus discípulos, movido por avareza, faz comércio de vós, diz o apóstolo, tendo o coração exercitado na avareza, seguiram no erro de Balaão, que queria lucrar amaldiçoando Israel. Além disso, eles são culpados de imoralidades, imundas paixões e luxúria carnal, tendo os olhos cheios de adultério. Preste bem atenção, irmãos. O comportamento dos que amam os desejos pecaminosos da carne é seguido por contínua depravação, ou seja, não há temor de Deus para essas pessoas.
Vejamos o que diz a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 10 ao 15 e também o versículo 18. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça. Pois eles, com palavras de vaidade, arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Presta atenção, irmãos, o apóstolo deixa claro que para estes as trevas estão reservadas. Quando ele diz no versículo de número 17, esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente estão reservadas. Já no versículo de número 15 ao versículo de número 22, trevas estão reservadas para os que amam o pecado, que é o justo castigo de Deus. Pedro descreve vivamente a situação daqueles que deixam Cristo e retornam ao mundo. Quando ele diz, eles se tornam escravos da corrupção. Eles estavam no caminho certo uma vez, talvez até aceitaram Jesus. Usar a Bíblia, eles são chamados de crentes, mas se desviaram do caminho certo. Até certo ponto eles nos acompanharam, mas chega a hora em que o Evangelho santo, puro e salvador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua. E eles fazem a curva na direção de coisas confusas e carnais. O versículo de 19, o apóstolo Pedro diz que, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina, e aqueles homens são escravos do pecado. Então, o último estado dessas pessoas, irmãos, mais uma vez enredados no pecado, é pior do que o primeiro. Tendo sido libertados da corrupção do mundo, através do seu conhecimento de Cristo, retorna a essas contaminações. Eles são comparáveis ao cão que retorna para comer o seu próprio vômito e à porca lavada que retorna ao lamaçal. Vejamos o que diz o apóstolo do versículo 20 até o versículo 22. Porquanto se, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos neles e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviar-se do santo mandamento que lhes foram dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. O que muda, irmãos, no homem regenerado é que ele é limpo desses pecados ao invés de continuar vivendo neles. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo número 23, diz que eles são renascidos pela palavra de Deus, o qual vive e permanece para sempre. E é somente pela regeneração que o homem que estava afundado no pecado pode escapar das contaminações do mundo por meio de Jesus e o seu sangue remidor. Irmãos, que mais tem o Evangelho para oferecer àqueles que rejeitam a Cristo?
absolutamente nada. Quando Jesus diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmão, estejamos no caminho do Senhor, vivemos a palavra do Senhor e esperamos a vinda do Senhor, para a glória e honra de Deus Pai. Que Deus abençoe os irmãos e a paz do Senhor.